Olá, pessoas! Podcastirmãos.com pós-créditos entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Chico Gabriel, que assim como eu é do interior de São Paulo e deve ter ficado revoltado com a maneira como eles jogam bolinha de gude. O pior que é verdade mesmo. Falei, ninguém vai jogar birosca aí, cara. Então. Mas enfim, tô aqui com o João Vinícius, que sobreviveu às brincadeiras de infância. Fala, gente. Aqui é o JV e eu tô aqui com a Adri, que sabe que se o Speed Game fosse no Mato Grosso do Sul, a gente ia ganhar, porque ia ter bet e nós íamos destruir o jogo. Certeza! Porque, gente, bet é febre no Mato Grosso do Sul e olha, eu mandava bem, viu? Eu também. Mandava muito bem. No interior de São Paulo é taco, né? Não tem as de bet. Não, gente, olha, pra quem já jogou bet e taco, bet é muito mais legal, é muito mais difícil, é muito mais... Taco é cheio de frescurinha, é muito mais fácil. E a Adri sabe que aqui a gente tem um estádio para competições internacionais de bet, que é o Parque das Nações Indígenas ali, ó, todo mundo joga. Esse é o tema, então, desse episódio. Vamos falar de brincadeiras da infância. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Thiago, que no Squid Game do Brasil, se tivesse queimada, ele também fazia rapidinho. Porque ele, gente, ele é magrinho e rápido. Quem é que pega esse menino na queimada? Ninguém. Eu tenho uma vantagem aí, essa é verdade, viu? Eu sou o Thiago, tô aqui com o Simval, que falou que a série é água com açúcar. Mas eu duvido que se ele derretesse açúcar na água, ele ia ganhar aquela brincadeira lá. Se pegasse guarda-chuva, já era, hein, Simval? Pois é, ia ser impossível. Bom, e eu tô aqui com o Paulinho, que, diferente da gente aqui que assistiu o Round 6, ele assistiu o Squid Game. É que assim, o nome em coreano é Inho-on-tik-on. Alguma coisa parecida com isso, Nossa, né? mano. Nossa. Parece que tá imitando um jumento aí. Eu não sabia que ele falava coreano, tô Pois assustada. os coreanos aqui Quais são os outros podem... segredos que você tem, meu Deus? Mas assim, rodou pelo mundo, principalmente como Squid Game, né? Aqui na Espanha, Juego de Calamares, é isso? El Juego de Calamares, porque Squid é Lula, né? E no Brasil, por motivos óbvios, não chamaram do jogo do Lula. E chegou como Round 6, que foi só no Brasil e no Canadá. Eu não entendo essas decisões do Netflix. Então, assim, vamos falar sobre essa série coreana, sucesso, febre aí no Netflix. Não é patrocinado, né? Infelizmente, pelo dinheiro da Coreia. Mas tá todo mundo falando. Descobri os amigos que estão comentando pra bem ou pra mal sobre essa série. A gente reuniu aqui. Mas antes de começarmos a discutir, só deixar muito claro. Esse episódio é pra dois tipos de pessoas. Pros malucos que assistiram essa série toda e sobreviveram mentalmente a ela. Do Brasil. E para quem decidiu não assistir e, assim, quer ouvir uma discussão sobre ela. E a gente vai colocar você a par do que é a série, sem trazer a parte mais mórbida, digamos assim. Não, a parte mais mórbida estará, mas você não vai ver. Mas dependendo da forma como a gente narrar, fica mais mórbido ainda. Então, assim, fique pra ouvir se você decidiu não assistir, porque nós vamos discutir os temas abordados na série e vamos contar um pouquinho pra você. Então fique aqui pra gente tentar tirar alguma coisa legal dessa série. Round 6, série do Netflix que de repente explodiu. E é interessante como essas coisas explodem, mas, pera, né? Só uma coisa, se é Round 6, o único lugar que tem no Brasil devia se chamar Roda 6, né? Roda 6. Rodada. Sexta rodada. Mas desculpa, vai. Pareceu o filme de sessão da tarde, né? Sexta rodada. As aventuras de jogadores muito loucos. Esse é um filme que jamais passará em sessão da tarde, né? Ou uma série, no caso. Se bem que Sessão da Tarde tinha vários cortes pra passar alguns filmes lá, né? Vai que corta. Gente, ia sobrar o quê, né, cara? O que sobra desse aí? Sessão da Tarde. É interessante como esse tipo de coisa estoura, né? A Netflix tá lançando séries por todo mundo, tem muitos que são flopadas, algumas fazem um certo sucesso, como Casa de Papel, né? Que daqui da Espanha. E é engraçado, uma curiosidade sobre Casa de Papel. Né, todos os espanhóis que conhecemos não viram Casa de Papel. Casa de Papel. Não viram. Fazem, é uma série que eu ainda preciso ver.
ver. Sim, eles não valorizam, sabe? Tem Casa de Papel. Mas os atores de La Casa de Papel, eles são famosos aí? Tipo assim, o pessoal conhece bastante? Não. Sim. É uma série bem conhecida aqui. A gente vê propagandas, os caras usando aquele macacão, máscara e tal. É tipo quando a gente fala pro brasileiro se assistiu Bacurau ou Carandiru, entendeu? Ou mesmo 3%. Eu não conheço muita gente que assistiu 3%. Nossa, então. eu curto 3%. Como será que é o Round 6 na Coreia? Né? Mas então, aí no fim, essa série explodiu e tá todo mundo falando. E é interessante como são pequenas coisas dentro da série que prendem as pessoas, né? E eu acredito que, assim, o que me prendeu, o que me convenceu a ver essa série, nós geralmente não somos as pessoas do hype, né? A gente geralmente demora um pouquinho, espera a coisa condensar um pouco e passar esse primeiro hype. Não, até hoje a gente não assistiu This Is Us, então... Pois é, pra vocês verem como nós não somos hype. E pior ainda, pra quem estava esperando aqui, ainda não vimos The Chosen, tá? Então, assim... Ainda não, gente. Um dia isso aí é pecado. Isso aí é pecado. Não vi The Chosen, mas vi o jogo do Lula. Mas é porque né? a gente tá esperando terminar as temporadas todas, né? Vai demorar. A história é longa, viu? Os escolhidos aí, eles vão longe. Então. Mas vocês já me deram tanto spoiler dessa série que eu até desanimei. Olha, a culpa é deles, então. Mas, ó, o que me prendeu, o que me chamou pra ver essa série, tem duas coisas que eu gosto muito, assim, que é a questão da competição, quando eu vi que era um jogo, e eu gosto muito de esportes em geral, e eu falei, caramba, é um tipo meio mórbido de esporte, mas é um esporte, né? E a outra coisa é poder assistir coisas que não são em inglês ou em espanhol, então quando alguém recomenda, sei lá, uma Dark, por exemplo, que a gente viu em alemão, ou um filme em francês, alguma coisa coreana, eu falei, se tá todo mundo vendo, pode ser um negócio legal, e é legal dar chance para outras culturas poderem despontar e conhecer um pouquinho mais. Mas assim, tem outros fatores nessa série, que é essa morbidez de apresentar mortes de maneira bem escancarada. Não são mortes de tortura em geral, né, como a gente vê em alguns desses filmes que fizeram sucesso, de onde eles beberam muito, que é tipo Albergue, Jogos Mortais e tal. Mas tem muita morte, principalmente de tiros na cabeça. Então assim, se você é uma pessoa sensível, se você não quer ter esse tipo de contato, tem uma amiga que assistiu, a Raquel, né? Ela falou, eu vou assistir essa série hoje. Eu falei, cuidado que ela é forte. Ela terminou de assistir e falou, não vou continuar não. A realidade já é difícil o suficiente pra na hora de lazer ter que ficar enfrentando essas coisas. Mas esse tipo de incômodo que a série gera é uma coisa que eu gosto bastante. Não só pela morbidez, mas por aquela coisa de você se sentir no lugar, se imaginar no lugar dos personagens e pensar que tipo de decisão você tomaria. Ou se você tomaria uma decisão diferente daquela decisão mórbida que ele tomou, entendeu? Que eu acho que é esse tipo de coisa que me prende numa série tão esquisita como essa. Eu, particularmente, eu não gosto muito de filmes e séries que tem morte muito gratuita, assim, sabe? Por exemplo, eu lembro quando o Albergue tava, assim, no hype, na sensação. Eu falei, vou ver um pedacinho desse Albergue aí. Gente, a história é horrível e, assim, é tortura de graça. A única coisa que eu lembro que foi bem marcante, que eu achei, de certa forma, até engraçado, era a questão do americano ser mais caro pra ser torturado. Só isso. Mas, assim, uma informação uma historinha tão sem graça. E tem filmes e séries, por exemplo, tem o Midsommar, que eu fico, eu vou assistir. Aí eu volto atrás e não assisto, porque todo mundo fala pra mim que é super pesado, que tem pesadelo até hoje com isso. Aí eu falei, não, então vou fugir, vou sair fora. Mas o Juego de Calamares... o jogo da Lula, eu fiquei com bastante vontade de ver, por esses motivos do Paulinho também pro jogo, e porque se tratava muito dessa questão de como que eles vão lidar com essa diferença tão grande entre os ricos e os pobres, diferente de como foi lidado com a situação do Poço, também com essas diferentes castas e classes sociais, e como que eles iam Poço é um filme espanhol isso, né? Tão pesado quanto o Round 6. Mas o Poço eu não tive coragem de assistir, por exemplo. A Drico sabe toda a história do Poço porque eu contei pra ela, eu assisti e contei pra ela depois. Porque eu só tô falando pro pessoal que ainda não assistiu de que vale a pena ver. Não é tipo Albergue, não é Jogos Mortais, não tem essas torturas assim, Mas eu tenho muito medo de recomendar, porque tem gente que não vai gostar desse tipo de coisa mesmo, vai fazer mal, vai passar mal, não está preparado pra isso. E eu não sei quanto nós estamos preparados pra ver, né, esse tipo de conteúdo. Por isso que, assim, é raramente que a gente vai ter contato com isso. Geralmente a gente vai pra uma coisa menos violenta, nosso fim de noite aqui mesmo, porque, como a gente deu uma acelerada pra poder gravar sobre isso, a
gente assistiu todas as noites. E só dava pra assistir depois que as crianças iam dormir. Ou seja, era o final da noite. Depois de assistir cada episódio, nós íamos dormir. E assim, a Adria teve, às vezes, alguma certa dificuldade de pegar no sono, digamos assim. Ah, gente, depois do episódio do Cabo de Guerra, eu fiquei meio mal, assim, com o episódio do Cabo de Guerra. Fazendo um paralelo até com Parasita. Você começa a assistir a série e você acha até engraçado. Tem aquele humor coreano, né? Aquele humor oriental, assim, que eles... A maneira de atuação deles no começo incomoda, né? Porque é muito exagerado e tal. Aquelas caras arregaladas. É meio teatro, né? Meio teatral, assim. É. Exatamente. Fica uma coisa um pouco caricata, assim, né? Você percebe isso e você acha isso engraçado, porque não é o tipo de atuação que a gente tá acostumado a assistir. Só que de uma hora pra outra, ela entra por uma coisa tão gore, assim, como era o Parasita. Você tem momentos que você dá muita risada ali no Parasita. E de repente você toma sangue na sua cara, assim. O choque de realidade é no primeiro jogo. Quando começa exatamente. aquele clima de brincadeira, ninguém sabe o que vai acontecer. De repente, um erra, aí você vê o que acontece. Não, né? E é louco que, assim, eles não tinham noção do que significava ser eliminado, né? E o primeiro jogo é interessante, que é o Batatinha Frita 1, 2, 3, que não tem nada a ver nem em inglês, nem em coreano e nem em espanhol. Não, porque a gente brincava... Eu não sei. A gente brincava de alguma coisa parecida. Vocês lembram de alguma brincadeira como essa? No interior de São Paulo, isso aí chama estátua. Estátua. Sim. É o mais parecido, é. Mas é parecido, né? Também não tem uma... Também não é igual, mas é bastante parecido. Em Campo Grande, eu jogava Alerta. Não sei se o João lembra Mas disso. Alerta era com bola. Jogava pra cima, bola. aí era virava uma queimada Alerta. também, virava né? Alerta! Aí parava e queimava. Mas não era que quem continuasse andando, enfim... Tomava um tiro, né? Não no caso. Não, mas... Vamos explicar então pra quem chegou sem conhecer a história. Trata-se de um jogo feito por milionários, ou por milionário, a gente vai descobrindo no decorrer da história, que dá uma chance com direitos iguais a inicialmente 456 jogadores que são convocados pelas ruas da Coreia. Pessoas que estão em dívida, pessoas que estão passando fome, passando necessidade. São convencidos por um jogo que acontece com um agente dessa empresa, sei lá, e que convence os caras que a única opção que eles têm é participar desse jogo. São pessoas com dívidas muito altas, muito altas. Que a gente acaba não tendo muita noção por não ser numa moeda que a gente conhece, mas existem alguns... pela reação deles é uma dívida muito alta. Se não me engano, só pra gente ter comparação, Paulinho, o prêmio final é tipo o prêmio da Mega da Virada. 200 e poucos milhões de reais, assim, o prêmio final. Parece que é 1 milhão da moeda deles é equivalente a 100 mil dólares. Então, cada pessoa representava 1 milhão, ou seja, cada pessoa valia 100 mil dólares que ia enchendo no cofre. Mais ou menos esse padrão que a gente tem. 100 mil dólares multiplicado por 456. Um pouquinho abaixo disso, mas é por aí. Então, eles se veem num jogo mortal de brincadeiras de crianças adaptadas pra morte. Que é basicamente, se você não consegue chegar ao fim daquela prova, você é eliminado com um tiro na cabeça, geralmente, com toda aquela cena de horror de você ver as pessoas morrendo na sua frente. Mas até a gente descobrir isso, e isso é legal da série, porque a gente assiste a série pelo olhar de um dos jogadores, né? Do 456, que eu não vou usar falar o nome dele. De ninguém, né, dessa série, eu vou usar falar. Não, do Oinalda. E aí o 456, ele apresenta a primeira história dele, e aí ele entra no jogo. Só que é muito legal, porque assim, ele não tem noção do que é o jogo. Ninguém a gente tem, também né? não tem noção do que é o jogo. A gente tá sendo apresentado junto com o protagonista. E a gente não sabe que envolve morte. Ninguém sabe que envolve morte. Até porque entendeu? o recrutamento é meio que tranquilo, né? Porque eles estão jogando uma espécie... Não é tranquilo, Chico. Não, eu falo assim, porque pra gente se torna aquilo engraçado pra quem tá assistindo. O cara tá lá jogando bafo. Se ele ganhar, ele vai ganhar, sei lá, 1 milhão. E se ele perder, ele só toma um tapa na cara. Eu ia tranquilo com isso daí. Entendeu? Esse eu aceitava. Mas assim, inicialmente a proposta do cara era de que ele deveria pagar se ele perdesse também, né? Então, isso é interessante porque, assim, o 456, que é o protagonista da série, né, no final das contas, tá muito endividado, ele não tem grana, ele tinha acabado de assinar, né, isso foi uma parte muito interessante da série, com o sangue dele, ele assinou uma autorização, né, que faz com que as pessoas possam usar parte do seu corpo, né? Ele assina um contrato de quebra de integridade. Isso é muito interessante porque ele tá ferrado, ele tá sem integridade, dignidade, e mesmo assim ele aposta. E é interessante porque nas primeiras frases da série existe aquela primeira cena, né, em preto e branco das crianças brincando, lembram disso? Sim, do jogo da Lula. As crianças estão brincando e existe uma fala do personagem que diz que ele se sente o maioral, ele
se sente muito bem quando ele vence, né, nos jogos. E isso já nos dá uma noção do que seria esse personagem, né, que depois se torna um adulto que é viciado em apostas. Então, quando ele aparece, o cara, mesmo que ele não tenha dinheiro, a primeira reação dele é tipo assim, não, tô dentro desse jogo, né? Eu quero entrar nele. Acho que a série já deixa bem claro isso pra mostrar, não gerar dúvida no motivo pelo que ele entrou no jogo, né? E é legal que vai construindo isso, né? Você vai se convencendo de que a melhor opção pra ele é estar naquele jogo pra tentar resolver a vida. Eu não me convenci não disso, até agora. Tá, mas depois você foi descobrindo o que se passava por trás de tudo aquilo, né? Todos aceitaram aquilo, foram apagados e levados de carro para um lugar que não imaginavam onde, acordaram com essas outras 455 pessoas, tiveram esse primeiro contato e já foram pro primeiro jogo. E o primeiro jogo consistia em atravessar nesse percurso Batatinha 1, 2, 3, que cada vez que a boneca parava de falar o Batatinha 2, 3, que em coreano é alguma coisa como... Isso aí. Eu não... Fiquei com medo agora. Eu já olhei pra trás aqui pra ver que é alguma coisa tipo sinal verde e sinal vermelho, né? E, inclusive nas Filipinas colocaram isso nos semáforos, o pessoal ficou meio apavorado. Muito legal, gente. Procura aí, boneca do Squid Games no shopping na Filipinas. Filipinas. E assim, quando a boneca parasse de cantar, as pessoas tinham que estar completamente paradas, só que elas tinham um tempo pra chegar do outro lado do percurso. Se quando acabava de cantar a musiquinha, ela continuava caminhando, a pessoa levava um tiro na cabeça e estava fora do jogo. Só que eles só perceberam que o jogo era mortal a partir do momento que a primeira pessoa levou o tiro. Porque até então tava aquele oba-oba de, vamos brincar, vamos e de repente percebem do que se trata. Muito mais que um tapa na cara. E o mais louco disso é que, assim, eles apresentam as pessoas por cima, né, quem são os jogadores, e ali você vê que tem gente que é muito pobre e tem gente que era empresário, formado e super inteligente e tal. Então, assim, você vê que tem uma mistura de todos os tipos de pessoas ali, né? Mas tinham todos jovens, falidos, tinham né? mulheres mais velhos. Acho que todos estavam lá por conta de não terem mais condições. Sim, de terem assumido muitas dívidas. Todo mundo tá com dívida. E tinha só um idoso, né? Curioso isso. Só que é interessante que o jogo, ele tem regras muito simples. É muito fácil. Tanto que ele chega e fala assim, nossa, mas é só isso que eu tenho que saber? Eu não posso desistir do jogo, eu tenho que jogar e se for desistir, eu tenho que reunir meus amigos e a maioria que decide. E assim, é muito simples, são muito fácil. Três regras muito simples, E a própria regra de todos os jogos, né, da batatinha frita mesmo, era uma regra muito fácil de entender. Todos os jogos seriam brincadeiras de crianças que seriam adaptados para essa realidade macabra. O rico falido é diferente do pobre miserável, né? Ali também tem essa figura, porque o pobre não tem o que comer. Ele tá falido a ponto de não comer. Dá pra ver essa realidade, que o rico falido paga a viagem, ele tá falido, mas ele tem grana pra fazer aquilo que é básico de uma vida. Mas a dimensão financeira da proposta faz com que o rico também tenha tremendo desejo de ter aquele valor e se sujeitar a qualquer proposta. Eu sou ativista social, né? E trabalho com gente miserável e pobre o tempo todo. Aquela história ali, eu vejo gente que está presa, que aceitou propostas desse jeito, mulheres que se prostituem e se prostituíram ou fazem isso, adolescentes, pessoas que vão trabalhar no tráfico, aceitam essa proposta, isso é verdade, acontece o tempo todo. Isso é real. Eles só não entram nesse jogo, nesse sentido de um matar o outro, mas eles aceitam negociar a própria vida, isso é um fato e isso está acontecendo o tempo todo. Isso acontece muito mais na base da pirâmide. Nessa construção utópica, joga lá pra cima que tem gente que aceita também. Mas o que eu lido como realidade é ver que os nossos meninos dos projetos que eu implementei, que eu trabalho, eles estão aceitando isso. Toda vez que o menino desiste de fazer faculdade e vai trabalhar no tráfico de drogas, ele aceitou essa proposta. E toda vez que uma menina decide que ela não vai continuar estudando e descobre que ela ganha R$100 cada vez que ela transa ou faz sexo oral em alguém, a mesma coisa. Ela trocou e ela aceitou entrar num tipo de jogo onde ela vende parte de si, vende sua dignidade por um preço. Aí acontece uma coisa muito interessante, que foi muito inesperado pra gente aqui também, né? Que foi eles ficarem apavorados, depois de serem eliminados mais de metade dos participantes, sobrarem só 201 dos 456. O povo batendo na porta, desesperado pra ir embora, gente. Aquilo ali é muito chocante. Eles não queriam mais, não. Que loucura é essa? Eu não sabia que era assim, eu tenho família, eu preciso voltar pra minha família e tal. Aí eles falam, então, tinha uma outra regra. Uma das pessoas lembra, né? Falando assim, ó, vocês disseram que se a maioria decidisse encerrar o jogo, encerraríamos. Eu tinha certeza que a maioria ia voltar pra sair. Aí, o que eles fizeram? Eles apresentaram o porquinho. Quando apresentou o porquinho, eu tinha certeza que a maioria ia pedir pra ficar. Exato. Aí eles começam a pensar se fica ou se não fica. E a decisão final do idoso que estava lá dentro é que eles voltassem pra casa
Beleza. Aí minha cabeça explodiu. Eu falei, caramba, eu não achei que eles iam decidir ficar porque era o mais óbvio ficar. Eu achei que tem mais 8 episódios pela frente. Eles não vão acabar o jogo aqui, entendeu? E naquela hora da votação a gente começa a perceber a índole dos jogadores que depois iam ser bem marcadas nos próximos episódios. Pra mim, assim, o que ficou muito chocante não foi a decisão da maioria das pessoas apertarem o botão verde que queriam continuar o jogo, mas porque algumas pessoas falaram assim, porque tinha uma regra do jogo, falaram assim, que se eles desistissem, o dinheiro que sobraria é repartir para as famílias dos mortos. E eles falaram, isso é injusto, porque eu que sobrevivi e eles que vão ficar com o meu dinheiro. Então, isso também foi muito, muito chocante. É verdade. Essa primeira brincadeira da batatinha, 1, 2, 3 aí, ela foi basicamente uma triagem. É para separar realmente quem estaria disposto ou quem não estaria disposto. Então você vê ali que muita gente ficou desesperada e morreu, porque correu, foi pro portão, se mexeu, né, na brincadeira, enquanto alguns permaneceram ainda parados. Por isso eles não morreram. Agora, sim, eu penso que essa primeira brincadeira era bem pra separar exatamente isso. Mas coitado, Chico, eles não sabiam. Eles achavam que era uma brincadeira. De repente viu que tem tiro e sangue. Eu sei. Então, mas o que eles queriam nessa brincadeira, nesse jogo, o que eles queriam era exatamente pessoas que estivessem dispostas a jogar sabendo das consequências. Ali no começo, ninguém sabia das consequências reais do jogo. Mas alguns depois propuseram a continuar jogando, mesmo sabendo que a consequência poderia ser sua própria morte. Coitado do boi de piranha, do primeiro que morreu, né? Esse cara aí que tinha que ter, né? O que ia ditar as regras. Aquele morreu sem saber do que se tratava, né? Depois, mais pra frente, a gente descobre que existiram outras edições desse jogo, né? Essa não era a primeira. E provavelmente essa chance de voltar pra casa foi dada também, né? Porque quando eles vão pela primeira vez, eles não sabem o que está esperando por eles. Quando eles decidem voltar depois, e a grande maioria decide voltar na próxima chamada, eles vão sabendo do que se trata. Eu não sei se vocês notaram, mas assim, depois que eles voltam pra casa e voltam novamente pro jogo, não recomeçam os rounds, né? Eles continuam os rounds. Então, provavelmente, isso é parte da estatística, né? As pessoas iriam voltar. Mas né? e o dinheiro, a grande então? maioria. Eu fiquei pensando, e o dinheiro que eles prometeram dar pros... Não, gente, hoje eu assisti de novo o primeiro episódio. Primeira temporada, rapidinho. O primeiro episódio. Velocidade 6. E no finalzinho, antes deles fazerem a votação, carinha vermelho com o triângulo na testa, não é o quadrado, né, que é o chefe. Ele pega e fala assim, olha, o jogo encerrou pra vocês agora, mas eu vou deixar claro que vocês ainda vão ter mais uma chance. Vamos convocar novamente e se voltar a maioria, o jogo vai continuar. Se a maioria não regressar, a gente encerra o jogo. Eles falam. Então, bem por observado. É que foi muito rápido pra gente. Até porque essa própria saída deles era planejada, gente. Isso daí era óbvio que era planejado. Eles iam querer sair, tanto que a votação de Minerva lá, que foi do velhinho, né? Ele votou pra sair, sabendo que, né, teoricamente ele ia querer que o jogo continuasse. Não, e aí o safado vai lá conversar com o nosso protagonista pra convencer ele de voltar. Essa é que é a safadeza do negócio. E o 456, quando volta o jogo, ele encontra o velhinho e ele fala assim, eu tô aqui por causa de você. Você me convenceu de voltar. Então, ó, nisso aí, a gente tem que fazer um comentário interessante, porque ao longo dos episódios a gente descobre que a série tem uma ideologia, né? O jogo, aliás, não a série, mas o jogo. Né? A série, ela propõe discutir as ideologias, mas o jogo tem... Qual que é a ideia? A ideia é de que todo mundo ali dentro é um igual, tem condições iguais, diferentes da sociedade, onde cada um tem as suas desigualdades, os seus contextos sociais, culturais, que modificam o indivíduo e faz ele ter menos ou ter mais. Dentro do jogo, a ideia, entre aspas, era de que todo mundo tivesse as mesmas condições, tanto para começar quanto para terminar. Só que isso se mostra mentira ao longo dos episódios também. Primeiro, porque o velhinho, ele tá discutindo com o cara, né, para que ele pudesse voltar. Veja, aí a gente já tem uma vantagem de um ponto de partida. A gente tem no meio da série também aqueles artefatos, né, que o pessoal consegue, né? Isqueiro, que mais tem? Canivete, isso. Coisa que facilita o jogo. Fora que tem um informante, né, do outro lado, que ajuda um dos personagens, que é um médico, a ter mais informações. Isso nos mostra, fazendo uma aplicação aqui, é que mesmo que a gente tente abstrair as nossas diferenças para tentar fazer algo ideologicamente igual, né,
né, nós vamos perceber que não há possibilidade de fazer isso. E isso é um trunfo protestante. Acho que o protestante nunca ficou tão feliz quanto agora, porque nós vimos o quanto o ser humano é depravado, né? Em qualquer tentativa que a gente tem de fazer um projeto que seja bom para todo mundo, né? Aqui, mas uma coisa que eu acho interessante desse momento da história é que o jogo, teoricamente, é pausado, né? Então, eles pausam o jogo e eles voltam para poder entender que o melhor lugar era estar no jogo. Mas, para mim, de certa forma, o jogo continua. E eles continuam estabelecendo as premissas do que vai ser o jogo, os jogadores, né? Então, o Ali, que era um imigrante, né? E ele chama a atenção ali naquele meio ali de todos. Existe uma xenofobia com ele, né? Ele é capaz de... Mesmo que a gente olhe para ele e a gente fala, nossa, que doce, é um personagem doce, um cara ingênuo, né? E ele vai lá e fere o patrão dele por causa do dinheiro que ele tinha que receber. O Jin-Hoon vai na casa lá da ex-mulher dele, né? E aí ele entra numa briga, dá um soco lá no cara e tal, para poder ter aquilo que ele queria. O outro lá, esqueci o nome dele. Nossa, você já lembrou 2 nomes, cara. Eu tô impressionado. O primo. Eu esqueci. O primo rico. O primo rico. Viu, João? Mesmo no começo mostra, quando tá ainda nessa fase de identificação dos personagens, mostra que o 456, ele é tremendamente cruel com a família, né? Ele é espoliador da família. Exato, da mãe, né? Então, assim, eles estão dispostos a ir longe para poder conseguir aqueles objetivos, ou até, no caso, até se ferir para não lidar com os objetivos, né? Talvez é uma forma também de você meio que se livrar da coisa, né? Eu pensei no rico lá, no amigo rico, né? Que ele vai e tenta se matar, né? Ele tá tentando se matar porque ele, tipo assim, entendeu que essa é a última saída pro problema dele, né? Mas isso dá um ruim, sabia? Eu tava acompanhando no Twitter alguns comentários e eu vi um comentário de uma pessoa que falou assim, gente, primeiro, eles aceitaram estar lá, e segundo, era tudo gente ruim. E daí eu fiquei... Se morresse era lucro, né? É tipo nos Jogos Mortais também, ele parte dessa ideia, né? Que são pessoas ruins que fizeram mal pra alguém e colocou dentro lá pra fazer o jogo. É a mesma pessoa que fala que bandido bom é bandido morto, né? Vai fazer esse tipo de comentário. Mas assim, ó, uma dúvida, isso é uma dúvida minha, que depois eu não sei se eu vi alguém comentar sobre isso, eu fiquei pensando, será? Porque assim, a gente tem os jogadores que estão vestidos ali de verde, de ciano, sei lá, né? Depende do olho da pessoa. E tem os soldados, os gerentes e empregados ali, né? Que estão vestidos de vermelho, rosa ali, né? Que a gente não sabe por que estão lá, né? Se foram convocados, foram obrigados. Eu tenho uma teoria. Eu imagino que assim, ó, assim como os jogadores estão ali porque são pessoas sem opção, aquelas pessoas que estão trabalhando ali, vamos dizer assim, também são pessoas que também não podem ter nada a perder. Porque, poxa, você vai arrastar corpo, você vai matar gente, você vai... Se fizer qualquer coisa errada, você tá morto. Exatamente. Então eu penso assim, ó, na hora do aliciamento ali, que aquele que estão jogando aquela... Essa é a minha teoria. É isso a minha também. Eles escolhem 2 papéis, não são? Isso. É um azul e o outro é vermelho, que é o que eles estão usando pra jogar. Dependendo do papel que você escolhe, é quem você vai ser no jogo. Ou se vai ser um jogador, ou se você vai ser um soldado. Sim, ou um trabalhador ali. Qualquer pessoa tá disposta, qualquer tipo de pessoa tá disposta, né, a entrar no jogo pra resolver os seus problemas, né? Exato. Então todos acabam voltando, todos não, né? A grande maioria dos que saíram acabam voltando, e o jogo continua, e os episódios vão seguir nesse sentido. O legal, assim, é que a história vai se desenrolando, você vai conhecendo melhor os personagens, sem necessariamente aquele recurso de flashback, de mostrar como era antes. É mais pela conversa deles, você pode acreditar ou não no que eles estão falando. O que a gente viu da vida é o que eles viveram um pouquinho antes, alguns personagens viveram um pouquinho antes de entrar, e depois desse intervalo, antes de voltar pro jogo. Mas a gente vai conhecendo a índole deles, vai vendo quem tá valorizando mais as pessoas, mesmo sabendo que só vai ter um vencedor no final, mas que não quer que o negócio seja injusto. Não, eles não sabiam que ia ter só um. Era quem passasse pelos 6 jogos ganharia. Mas a gente sabe que só teria um, por causa do acesso ao arquivo. Mas a gente vai descobrir lá na frente só. Então, mas eles não sabiam que era só um. E uma coisa assim, que a gente vai vendo que dentro da arena dos jogos, porque daí eles têm o dormitório, que eles dormem lá, e aí eles têm a musiquinha, e os jogos vão acontecendo e tal.
virtual. E a gente percebe que a sociedade preconceituosa que é lá fora é replicada dentro da arena, né? Tanto que não querem escolher as mulheres, não querem escolher os idosos, os mais fracos, os mais magrinhos. Sempre querem escolher os homens e mais fortes. E a gente vê que os jogos não é só força, né? É mais um questionamento sobre condições que foi falado agora. A questão das condições. Quem é que está na frente? Ou está na frente por causa de quê? Pelo quê? O que te coloca na frente? Vai te fazer um igual, dependendo da condição. Você é igual para competir. Em relação à força física, em algum momento vai fazer diferença, mas do ponto de vista estratégico, vai fazer alguma diferença? A amizade ou a relação, ou quando as duplas são formadas e um vai contra o outro, a relação de amizade é um fator decisivo ou nesse momento é a hora que desagrega de vez o grupo, né? Todo mundo vai ficar separado mesmo. E é doido que o jogo, ele não acontece só nos 6 jogos, né? Por exemplo, o lance de darem pouca comida também, a gente com fome fica muito mais raivoso, né? E aí você vê que é uma batalha, e de você não poder dormir, porque você tem que ficar esperto se ninguém vem te matar durante a noite. E a falta de sono também faz, né, as coisas... É doido quando eles acendem esse flash de que o jogo continua, né? De que, assim, eles poderiam se matar. Quando eles têm essa insight, né? Tipo assim, que beleza, a gente pode eliminar os mais fortes em situações onde eles estão mais vulneráveis, né? E aí eles começam a perceber isso. Então, o mais forte fica ligado, porque ele fala assim, cara, os caras vão querer acabar comigo porque eu vou ser um inimigo forte. Se o jogo exige de força. Isso acontece quando o primeiro morre fora do jogo. E o procedimento é o mesmo, né? Número tal, eliminado. Vem o caixãozinho. E tem dinheiro ali. E cai o dinheirinho, né? Exatamente. Exato. Nossa, gente. Mas olha, eu tenho uma teoria. A gente vê os realities em geral, né? Para todas as direções que a gente consegue olhar do ser humano, a gente vê os realities acontecendo no mundo inteiro. De reality de férias com o ex, de reality só voltado para sexualidade, ou só voltado para um tipo de apelo. Ou reality das redes sociais também, né? Isso, exatamente. Que não deixa de ser um reality. Pode ser. Algum tipo de ganância humana está envolvido. Muita experiência e ligado a algum tipo de ganância. Mas repete tanto Jogos Vorazes, Jogos Mortais, ou agora o Round 6, e outros filmes que estão nessa distopia, onde alguém compete pela vida, ou tem os ricos caçando gente no meio da floresta e matando e tal, que, cara, isso é um reflexo de desejo humano. O reflexo desse desejo humano significa que em muitos lugares isso está acontecendo. Literal, estou falando literal. A gente sabe que a arte, ela repete desejo e ela repete prática. Quando tem muita gente pensando nisso, a gente tem que considerar que em algum lugar tem gente caçando gente só pelo prazer de ver a pessoa morta, ou de levar as pessoas para um risco extremo e ter diversão de vê-las morrer. E não só tem muita gente pensando e produzindo isso, como muita gente assistindo. E é o tipo de tema que nos prende e nos chama, porque em algum lugar do nosso ser, a gente sente esse desejo de ver esse tipo de coisa, entendeu? Acontecendo. No YouTube agora, a gente tá vendo o pessoal que tá brigando e transmitindo as brigas pelo YouTube. É uma coisa que aponta pra gente esse tipo de violência aí. O Vale Tudo foi proibido daquele jeito que nós conhecíamos, mas agora o Vale Tudo tá acontecendo de um jeito clandestino, sendo transmitido no YouTube. O cara vai brigar com as próprias mãos, sem luva, sem nada, diminuindo o máximo de regras, onde as pessoas ficam cegas, as pessoas morrem, matam o cara se o cara não se render. Isso é uma coisa que começou lá na África e agora a gente tá vendo acontecendo em um monte de países. E isso está sendo transmitido no YouTube. Alguma coisa consegue ser detida, mas daqui a pouco a gente vai ter um submundo aí, onde essas coisas vão proliferar. O Round 6, na verdade, contribui para o que tem de pior no ser humano. E vai levar, eu acho que leva a médio e longo prazo, as pessoas a quererem ver isso de verdade. A série replica a lógica capitalista de que todo mundo tem um preço, né? Porque tem gente que assiste o YouTube nesse tipo de luta, é que existe esse tipo de luta. É porque tem gente que patrocina esse jogo que tem como pagar. E o interessante é que colocar o preço na vida de alguém é sempre uma tarefa difícil. Quando houve o 11 de setembro, houve um monte de negociações do próprio governo dos Estados Unidos para que eles pudessem indenizar as famílias que perderam pessoas. E aí a dificuldade daquele momento era como que a gente vai precificar as pessoas? Qual que é o valor da pessoa que morreu para dar para a família dela? E esse jogo nem entra nesse problema, porque para eles não é um problema isso. A pessoa tem um valor. Aquele valor é 1 bilhão de tal coisa, né? 1 milhão, eu não lembro exatamente o valor, mas cada pessoa que morre tem exatamente o
valor. Porque, afinal de contas, né, nessa lógica, cada um vale algum dinheiro. Todo mundo é comprável. Todo mundo tem um valor. Mas é muito doido que o Ji-hoon, que é o nosso protagonista, o vício dele era de apostas, né? A derrocada dele é porque ele tinha um emprego estável, aí deu um problema e ele entra no vício de apostas e se embanana tudo com o negócio. E ele se torna a própria aposta, né? E acho que isso mostra pra gente um pouco de que tipo de sociedade a gente tem, né? Uma sociedade onde a gente simula que nós estamos no controle, mas às vezes a gente é controlado, né? Por uma outra realidade que tá por trás, a gente nem vê, assim. E aí, há vários alertas aqui que a gente precisa ter quanto a essa realidade, né? Onde nós, na verdade, somos só manipulados. Uma outra coisa que a série faz também, não é só questão de serem nomes em coreano, um pouco que ofusca o nome de cada um para que seja tratado apenas como os números, né? Os números estão nas camisas, estão na jaqueta, então você guarda fácil o número de cada um, né? Você sabe quem é o número 1, quem é o 456, até quem é o 69. Então, você guarda fácil isso, mas você ignora a pessoa que está ali. É que a gente, acompanhando a série, acaba tendo uma humanização das pessoas, porque a gente acompanha, de uma certa forma, a vida delas. E até a série faz isso para que você se importe com elas, né? Porque senão a série não faz sentido para você, se você não se importar com os personagens que podem morrer. Mas para quem, eu tô pensando assim, para quem está assistindo o jogo em si, o espetáculo, e está apostando ali, todos são apenas números, né? Alguns ali falam, não, eu gosto desse número, eu vou jogar nesse número. Aí que a gente depara com essa realidade, né? Que já estava sendo jogada aos poucos na nossa cara, de que existiam os VIPs, que eram as pessoas que pagavam pra ver aquele jogo. A gente vai descobrir lá no meio da série só, né? Quando eles aparecem e eles contam que eles estavam assistindo de casa e agora a fase final eles queriam assistir de lá. E aí tem toda aquela liberdade que pessoa que tem muito dinheiro consegue ter num ambiente como esse, né? De poder... um glamour, chegam de helicóptero. Mas, gente, eu não sei vocês, eu achava que ia ter muito mais VIPs. A hora que eu vi que eram pouquinhos... esses são os VIPs. Talvez tenham mais pessoas que pagam, mas não pagam tanto e estão vendo de outro lugar, né? Talvez não é só patrocinado por aquelas pessoas. A série dá alguns indícios, é de que, assim, o anfitrião é um VIP, né? Ele é o anfitrião dos jogos da Coreia, mas aqueles possivelmente são de outros lugares. Vai mostrando pra gente que a cadeia desse jogo não é só na Coreia. O que depois lá na frente torna a luta contra esse sistema um pouco ingrata, né? Porque ele não vai lutar pra derrubar um negócio que acontece numa ilha X e não sei o que e tal. Talvez é um sistema meio global de jogos e de apostas pela vida das pessoas. E aí, assim, a coisa sobe de patamar, né? Essa sensação da coisa aí escalonando e a gente perdendo o controle, né? Quando você pensa assim, não, é só o cara não aceitar ir pra lá, mas parece que nem sobre isso ele tem controle. Ele estando lá, ele tá dentro daquele sistema. Depois ele descobre que o negócio é maior do que isso, e maior do que isso, essa sensação de eu não tenho controle sobre nada, né? Eu estou à mercê desse sistema. E é um artefato de vigilância sobre eles, né? Tudo que ele faz é contra as pessoas sabem o que ele tá fazendo, né? Se ele vai viajar, se ele não vai viajar, se ele tá gastando dinheiro, se ele não tá gastando dinheiro. Então, assim, existe uma estrutura maior que controla ele, que ele meio que se sente totalmente indefeso, né? Eu achei que isso é uma crítica muito explícita ao capitalismo, e isso vem acontecendo com autores da Coreia do Sul. Como, por exemplo, ele tem aquele autor muito famoso, o Byung-Chul Han, né? Que é um filósofo que é da Coreia também. E isso acontece muito porque o sistema capitalista lá, de fato, como é no mundo todo, é bastante esmagador. E assim como acontece no Bacurau, né? Quem assistiu Bacurau lembra que são sempre os norte-americanos, os donos do dinheiro, né? Que são aqueles que têm o poder para decidir certas coisas dentro dos jogos. Assim também acontece nesse jogo, que aquelas pessoas que são, pelo sotaque, né? Dá para perceber que são norte-americanos, pelo menos a sua maioria, e que eles vão para lá para decidir como é que vai ser o futuro do jogo. E como eles que patrocinam, eles de fato têm algum tipo de influência. Não necessariamente em como as coisas vão acontecer, mas em alguns tópicos. Se vocês lembram, né, numa das provas, um dos VIPs fala assim, olha, tem um cara que trabalha com vidro, lembra? E o cara sabe pela luz... O cara sabe pela luz ver se o vidro é temperado ou não, ou seja, se ele ia quebrar ou não. Por isso que, a partir da fala desse VIP, é que o host fala assim, não, então vou apagar a luz. E ele ainda completa, isso tá ficando chato. Isso, perfeito. Ou seja, quem tem dinheiro tem os rumos do jogo. E o jogo são pessoas, ou seja, quem tem dinheiro tem o rumo das pessoas, né, que estão envolvidas ali. E, gente, eu não sei se vocês se incomodaram, mas eu me incomodei tanto com o jeito caricato que eles falam, os americanos, sabe assim? Os americanos, It's amazing
thing, sabe? A Adri não se incomodou com as expressões coreanas exageradas, mas se incomodou com os americanos atrás da máscara. Isso eu achava muito legal quando eles ficavam fazendo bastante isso. Agora, os americanos falando, ai, what a beautiful. Gente, ninguém fala assim. Eu entendi isso, assim, essas estéticas, assim, eu acho que é pra chamar essa atenção mesmo, sabe? Não é pra ser um elemento meio, ok, tá rolando isso aqui, esse diálogo, não. Dá uma olhada nesse tipo de diálogo, o tipo de futilidade que existe nesse tipo de pessoa, né? O que ele tá fazendo? Ele tá tratando a vida do outro ali, mero acaso, né? Ele não tá tendo nenhum tipo de profundidade ao analisar essa pessoa. É um pouco dessa narrativa, assim, né? De banalizar também esses VIPs, né? O quão fúteis eles são, mas ao mesmo tempo, o quão poderosos eles são, né? Colocar essas duas coisas pra gente. Começa com aquela máscara de brilhinho, né? Já dá pra ver como é fútil. Tinha um que tinha 2 chifrinhos, cara. Por que esses 2 chifrinhos, mano? Máscara de alce, né? Tem uma coisa que eu achei muito interessante na série, que é o seguinte: a série, ela reestabelece o que é importante e o que não é importante. Desde o primeiro episódio, a morte fica banalizada, né? Porque todo mundo morre, né? A maioria morre. E uma hora você sabe que vai morrer, gente, então você não fica muito mais assustado com as mortes, né? Ai, que horror, Thiago. Você banalizou a morte também, Thiago? Acho que a série banaliza a morte, né? Enquanto, por outro lado, o dinheiro é supervalorizado. Ou seja, a vida, ela é desvalorizada, enquanto o dinheiro, que é o prêmio, que é o objetivo, que é a finalidade, é supervalorizada. Então a série mostra como a sociedade, de alguma maneira, sobrepõe valores importantes com valores fúteis, né? Ela inverte o valor do que é importante para nós, fazendo uma crítica, eu acho, né? Se você pensar, chega um momento que você tá torcendo para ele ganhar, né? E a partir do momento que você tá torcendo para ele ganhar, você tá torcendo para que outros morram. Você entendeu? De uma certa forma. Porque a própria série, o jogo faz isso com você. E te leva a ter esse sentimento de tipo, não, eu tô torcendo pra esse aqui. Tô torcendo pra ele. Tomara que ele ganhe. Porque você se simpatiza com ele. Então, todos os outros podem morrer. Eu não me importo. Até em alguma situação, a série mostra essas pessoas como ruins para que você não tenha dó nenhum que eles morram. Em compensação, o que eu torço vai ganhar. Ai, gente, quem não sentiu dor pela morte do Ali, não tem alma. A pessoa não tem alma. A morte das pessoas ali, tanto do Ali quanto de todos os outros principais ali que morreram, diz respeito a alguma coisa do começo da jornada na série, né? Então, se você pensa ali, o Ali, ele roubou o patrão dele. Sabe, ele pegou o dinheiro e saiu fora. Foi mais ou menos a maneira que ele morreu. O primo lá pegou as bolinhas de gude dele e roubou dele, né? A própria menina lá que morreu, não vou lembrar o nome dela também, no começo da série ela falou pro detetive lá, né, que tava procurando a mãe dela e tal, falou, se você não vir com resposta pra mim, eu vou cortar sua garganta. Foi a maneira que ela morreu. Uau! É difícil reter tudo isso na primeira vista, né, cara? Porque, são 9 episódios de 1 hora. O mafiosão lá que se joga da ponte, né? Ele se joga da ponte, ele caiu da ponte pra morrer, né? E assim por diante. Ah, que legal. Legal demais, hein? Quer mais, Chico? Tô achando que é só coincidência até agora. Vamos lá. Manda mais. Não. Ai, tô brincando. O outro lá que morre de terno molhado. Ele tenta se matar de terno afogado na banheira lá. Não sei como que ele ia tentar se matar. E ele morre na chuva de terno também, né? Olha. Exatamente. Só, e ele se mata, na verdade, né? Aí ele se mata mesmo. Exatamente. Eu acho legal quando uma série tem essa responsabilidade, esse primor de amarrar todas as coisas. Isso é um cuidado. Quando a gente vai chegar no final, e assim, quem chegou até aqui sabe que nós vamos dar spoiler, como estamos dando, já vamos falar do final, né? Que a gente tinha aquele senhorzinho super dócil e simpático e aquele que a gente se apega e fala, não acredito que vão matar esse velhinho nessa história, gente. Não pode matar esse velhinho. O fraco e oprimido da história é ele, né? Exatamente. E depois, quando a gente descobre o papel dele em toda a história, se você volta e a gente viu algumas relações legal, sobre isso, cara. Como o roteiro está o tempo todo dando pistas disso, só que são pistas que confundem você. A primeira vez que você vê, você acha que é porque ele tá meio demente, ele tá com tumor na cabeça. A segunda vez que você vê, ele tava curtindo estar naquela prova, né? Como no Batatinha 1, 2, 3 que eu revi com a Adri hoje. Muito bom, gente, ele dá aqueles passos felizes. Ele faz assim. E dá aquela travadinha feliz, assim, sabe? Como criança, sabe? Tipo, eu tô participando do jogo que eu criei, né? É muito Exato, e essas coisas são todas jogadas na nossa cara o tempo todo, só que a gente não pensa nisso, porque acha que é porque ele tá velhinho, tá demente e tal, mas... A vila que foi construída era realmente a vila dele mesmo? Você acha? Eu assisti uma segunda vez, mas aí fui pulando, né? Porque senão não daria tempo de assistir. Pra gravar. Eu tinha assistido já, por assistir mesmo, e depois falei, deixa eu recapitular, porque eu tinha pensado
algumas coisas e depois eu vi algumas coisas no Twitter e tal, falei, bom, deixa eu dar uma observada. Aí comecei a reassistir e ver algumas partes e que realmente é tipo o filme do Sexto Sentido. Depois que você sabe o final, você começa a enxergar as pistas no filme todo, né? Aí você começa a observar na série também muitos sinais, assim. E você escrever um roteiro de uma série de quase 9 horas, 8 horas, tem que ser um cara muito bom, né, cara? Um cara muito gênio pra conseguir colocar tudo isso amarradinho. Por isso que eu gosto desse conceito que Netflix tem feito em alguns casos de minisséries, onde a história está toda completa naquela temporada. Essa é quase completa, né? Ficaram algumas pontas soltas e tal, mas dá pra encarar como uma obra completa essa primeira temporada. Eles pensaram em todas essas coisas de como amarrar. Uma coisa que, assim, eu queria ver se vocês têm alguma lição, alguma coisa pra gente pensar, pra tirar, que ninguém mencionou até agora. Depois que termina a série, você fala, meu, pra que teve isso? É toda aquela história paralela do policial, cara, que não levou a nada, aparentemente, né? Não mostrou um desfecho. O próprio tráfico de órgãos também. O tráfico de órgãos. Eu penso que o policial era alguém que pudesse enxergar por dentro da organização, coisa que os jogadores não poderiam estar fazendo de uma certa forma, né? Isso foi legal pra apresentar pra gente, é verdade. Ele representa esse olhar nosso dentro do jogo, e isso é nítido, né? O diretor faz isso pra mostrar a gente ali naquele jogo. E ele é um único, talvez, que ainda... e que depois, até o final, não banalizou a morte. Porque todo esse é o processo de banalização da morte. No começo ainda os jogadores estão entendendo. Aí eles começam a banalizar e é uma derrocada, né? Até lá no final, todo mundo já entendeu que vai morrer ou vai matar alguém. E é um processo natural. Não tem muito como fugir disso, né? A morte é uma coisa que todo mundo já aceitou que vai acontecer naquele jogo. Mas ele não. E ele representa a gente olhando esse jogo, né? De fora. Como é que a gente olha pra esses malucos aí se matando e apostando na vida dos outros? Tanto é que na hora que ele tem aquela saída, né? Que ele tenta sair e tal, que o pessoal lá dos órgãos, ele fala, ó, esse cara aí que você tirou o rim e tal, tinha nome, né? Achando ainda que era o irmão dele e tal. Esse cara tinha nome, era meu irmão, tá aqui, ó, o rim dele. Ele olha pra humanidade das pessoas que estão sendo tratadas como números e como apostas, entendeu? Então acho que ele representa essa resistência à banalização da morte que o jogo claramente me convenceu. Constrói. Valeu. Só que assim, a hora que ele chega nas fichas lá e encontra os arquivos, descobre que o irmão dele não está naquele jogo e que o irmão dele foi campeão do jogo muitos anos atrás, na hora a gente matou, cara. Não sei vocês. Não, já tinha matado muito antes, amor. Não foi nessa hora? Não, eu já tinha matado muito antes. Eu matei ali. Eu já tinha matado, acho que a hora que ele apareceu e ele chegou na casa da mulher e falou, tô procurando meu irmão. E a hora que ele entrou, eu falei, certeza. Nessa hora? Eu falei pra você, amor. Então no terceiro episódio eu já falei pra você que Nossa. era. Não, acho que foi na hora do rim. Na hora do rim, que ele quando o cara confirma que o irmão dele não foi. Aí eu falei assim, esse cara tá no meio do jogo, talvez ele seja o Porque na segunda vez, quando a gente acompanha ele indo pra ilha, a gente acompanha pelo ponto de vista dele, porque ele estava acordado. Tão legal, mano. Essa até comentei, não, valeu por isso, mas depois... Tudo que... O tempo de tela dedicado a ele, aparentemente pra nada, que a gente espera que tenha uma continuação na segunda temporada, né? Porque uma que não mostra o corpo dele, e até eu já contei essa regra pros meus filhos e já são espertos, assim, quando a gente assiste qualquer filme. Se você não vê o corpo numa obra de ficção, provavelmente é porque ele não morreu. É o que aconteceu com o velhinho ali, né? Exatamente. E tiro no ombro em filme não mata ninguém, né? Tiro no ombro... Eu fiquei pensando assim, eu falei, poxa vida, a série não teve preguiça nenhuma de mostrar a morte de ninguém. Agora, por que do velhinho vai querer ter preguiça de mostrar, né? Dá pra entender, cara. Não vai mostrar. Ninguém vai querer ver o velhinho morrendo, né, mano? Lógico. Tinha mulher morrendo. Eu pensei, tinha, sabe? Chico, eu pensei que eu fui pega muito de calça curta quando eu vi o velho vivo no final. Porque eu pensei, gente, os coreanos, eles respeitam o mais velho. Ele até perguntar quantos anos você tem. Então eu tenho que te respeitar, sabe? Porque eles têm toda essa cultura de respeitar o mais velho. Eu achei que não mostraram a morte do velhinho por causa disso, por causa dessa cultura coreana. Já ficou óbvio que ele morreu, né? Mas assim, a gente foi surpreendido mesmo. Quando ele aparece no final e recebe o bilhete com o apelidinho carinhoso dele lá... A primeira coisa que a gente faz é soltar um palavrão. Velhinho fila da mãe. Esse é o máximo palavrão que a gente consegue Isso me faz perguntar se a série não tinha um jogador vencedor já determinado, entendeu? Porque ele já tinha um apego pelo cara, pelo 456, o velhinho e 456 desde o começo. E no final, quando o velhinho tá na cama, na maca, né, prestes a morrer, o cara pergunta, mas por que você deixou chegar tão longe? Ou seja, ali tá implícito uma pergunta que é assim, será que aquele jogo realmente era justo como ele
mostrava que era? Claro que não, a gente sabe que não. Ah, mas ele ficou perto da morte muitas vezes, cara. O protagonista ficou perto da morte muitas vezes. Se ele tivesse escolhido o colete 1, cara, ferrou, já era. Na brincadeira do Cabo de Guerra, que é a mais se forte não fosse o velhinho que sabia como fazer, toda aquela equipe que é praticamente os protagonistas tinham morrido, né? Ou seja, não tem aquela justiça que é determinada no começo do jogo, sabe? Mas, cara, ele não usou de trapaça, Thiago, ele usou de sabedoria. Então, mas é uma sabedoria prévia, sabendo do jogo, né? Mas pra mim parece que o velho ficou tocado pela generosidade do 456, porque eu acho que o prazer maior do velhinho, do 01, era ver a dupla dele, que escolheu ele morrer. E aí chega uma hora que ele é tocado pela generosidade, porque tem uma crise de dor lá e tal, e urina na roupa, o cara cuida dele, e ele percebe que o cara tem uma generosidade e um cuidado, que é o cuidado que o 456 teria pela mãe dele, né? E quando chega nesse ponto de generosidade, isso toca o coração do cara e inverte a situação. A situação inverte de um jeito que ele não vê essa morte, e ele claramente ele deixa o 456 ganhar. Até porque o velhinho, ele deixa muito claro isso no final, ele não tem fé nenhuma na humanidade das pessoas. Até por isso é a aposta que ele faz no final com o 456 lá. Olha, tá vendo? Eu tratando como número sem lembrar o nome do cara. Não, mas... Aí tem justificativa, vai. Então, nessa aposta, ele não acredita. Tem alguém ali, até meia-noite, será que vai passar alguém que ajude aquela pessoa lá? Senão ela vai morrer no frio. E ele realmente aposta aquilo porque ele acredita que ninguém vai chegar pra ajudar aquela pessoa. Então, a hora que ele vê o 456 agindo com ele daquela maneira, sabendo que não teria motivo algum, sem ser por simples humanidade, ele entra de colapso com o seu próprio pensamento, assim, porque ele fala, não, mas como? Se a humanidade é assim, por que essa pessoa tá agindo assim? Tanto que, assim, tinha muita mentira envolvida nessa vida do velhinho, mas uma das coisas que não eram mentira era essa doença dele. Agora, aquela brincadeira que foi da bolinha de gude mesmo, era pra tirar o velhinho dali. Porque ele já tava mal, já não tava mais aguentando ficar ali, né, no jogo e tal. Só que deu errado. Que aconteceu que quem ficou foi a moça. Porque ninguém imaginou que ele ia ser escolhido. Porque a brincadeira anterior tinha sido por força. Quem vai escolher um velhinho? Né? Quem vai escolher? Vou escolher o velhinho? Nada, vou precisar de alguém forte e vou escolher ele. A organização do jogo pensou, não, a gente tira ele nessa situação, que ele vai ficar isolado, a gente tira ele fora, vão acreditar que ele foi eliminado e acabou. Só que não deu certo e ele acabou entrando no jogo das bolinhas. E tiveram que enrolar até o final do jogo pra poder matar ele, né? E eles usaram a estratégia, a gente imagina, né, eu conversando com a Adri aqui, que o velhinho inventou essa história de demência pra que a morte dele fosse forjada de uma maneira que nem tantas pessoas tivessem perto mais, né? Quase no fim do jogo. Sim, então já tinha muita gente morrido. Aí ele entra na casa, faz a cena, deixa sair e tal. Isso foi bem interessante. Sim, foi na contagem final da brincadeira já. Foi bem contagem agressiva, né? Nesse episódio da bolinha de gude, teve uma coisa que foi muito legal, que foi o diálogo daquelas duas meninas, né? Essa menina representando a Coreia do Norte é uma coisa muito interessante da série, não é? A história delas foi muito legal, porque uma sempre viveu muito... As duas, né? Sempre viveram muito longe de todo mundo e buscando a individualidade, não queria se relacionar com ninguém. Mas aí não tem jeito, o jogo te coloca pra jogar em equipe. E jogar em equipe, num jogo que você pode morrer, é muito importante a formação de equipe, né? Então aí eu achei interessante que elas formaram a equipe pro Cabo de Guerra. E é legal, quer dizer, hoje eu sei que é legal, quer dizer, eu não sei ainda se é legal. Mas a equipe mais fraca de todas as equipes formadas foi a que ganhou no Cabo de Guerra. Então isso foi muito genial, né? O episódio da bolinha de gude, a saída do Ali, né? Que é o jeito que o outro personagem se encontra e vence, eu acho muito bobão, né? Tipo assim, o Ali... foi muito previsto, né? Não, é o jeito que ele conta, tipo assim, vai ter gente que vai sobrar, aí a gente vai enfrentar os dois, não sei o quê. Gente, não tem nada que indica isso, nada. Tipo assim, é uma ladainha muito ruim, sabe? Pro cara cair. É uma maneira também de mostrar a inocência do outro. A ingenuidade do outro, assim, né? Sendo que o outro confiava muito nele, porque ele pagou minha passagem de ônibus, sabe? E tinha uma certa confiança é formado nele, na UNS. Exato. O interessante é que a série, ela inverte a índole dos dois principais personagens, né? Que é o 456 e o primo dele. Porque o 456 começa como um apostador que pega o dinheiro da mãe pra fazer coisas de aposta, não sei o quê. Você pensa, esse cara é um traste, né? E o outro é o cara que deu certo na vida, o cara formado não sei o quê e tal. E no meio do jogo, no final, na verdade, né, inverte essa coisa toda, né? Porque, na verdade, um era o oposto, o outro tem um pensamento ou um coração melhor, mais voltado para as pessoas, e o outro é um egoísta, né? Que só pensa em si mesmo. É muito legal como a série briga com os personagens. E as duas meninas
meninas, essa parte foi emocionante. Emocionante, acho que a melhor cara. parte, ou a única boa parte do Bolinha de Gude. Porque as duas contam a história uma pra outra, né? E assim, é tipo assim, coisas que eu vou levar pro túmulo, né? Eu vou levar pro túmulo de qualquer maneira. Então é melhor que eu fale pra alguém, né? Eu falo pra alguém um pouquinho do meu sofrimento. Isso é muito interessante, né? Porque tem várias coisas, inclusive na nossa vida, que a gente não quer contar pra ninguém, né? E que talvez no momento desse a gente valorize a exposição da nossa vulnerabilidade, tá? Eu achei muito bonita essa parte. E você percebe que elas nunca tinham falado daquilo pra ninguém. De abrir o coração, de se expor e de mostrar quem realmente é, né? E de repente fala numa série do Netflix que todo mundo vai ver, né, cara? Mas ó, a gente não citou, mas é interessante a história da menina, a que morre, né? Que ela vai contar a história do pai dela, que a gente percebe uma crítica ao sistema religioso. A gente sabe que a Coreia do Sul é um país que é bem cristianizado, né? E assim, por ser bem cristianizado, ele tem muito o cristianismo de fachada, né? A galera que diz não é, e inclusive pastores, né? E aí ela conta justamente a história de um pai que é pastor e que lida com a dimensão da culpa e do pecado, mas ao mesmo tempo matou a mãe e violentava ela, e ela vai pra cadeia por causa disso, porque ela mata ele, né? Ela perde tudo porque ela mata ele, depois dele matar a mãe, e ele vem pra cima dela e ela mata pra se defender. E aí tem toda essa questão do jogo, da religião também, né? E aí tem aquele cara que é religioso no meio da conversa, e ela questiona ele, né? Fala, por que você é religioso desse jeito? Você acha que Deus vai salvar isso aqui? Todo momento. Naquele elevador que demora muito pra chegar. Os caras constroem toda a estratégia do jogo que vai salvar eles naquele elevador. Não, então, no elevador de subida é toda a estratégia e no elevador de descida é toda a discussão dela sobre o cristianismo. É que era muito alto, gente, era muito alto. O relógio na Coreia do Sul deve ser diferente, porque todas as provas duram muito mais do que o que mostrava lá. A primeira prova, 5 minutos. Gente, não deu 5 minutos, teve muita discussão, muita coisa, foi muito mais do que 5 minutos, né? De fato, é mas era melhor aquele elevador do que aquela escadaria lá, que não dava pra entender pra onde ia, né? Escada parecia as escadas de Hogwarts, né, cara? Que ficava mudando. Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque o Simval tá no meio de um evento, ele abriu um parênteses pra gravar com a gente aqui, e eu queria ouvir... Depois de todos esses elogios que fizemos à série, de como ela nos prendeu, de como tem mensagens pra discutir, por que, Simval, você achou Água com Açúcar o Round 6? É que juntando todas as distopias, como eu falei, a gente deve ter, entre as mais assistidas aí, sei lá, umas 15 são as mais conhecidas, mas já deve ter umas 50 pelo menos que nós conhecemos e trabalham essa questão de tirar a vida de alguém, de torturar alguém. Isso é uma figura do que a gente vê em Big Brother e esses outros realities que nós conhecemos. Por que é Água com Açúcar? Porque o que é que atrai as pessoas e faz as pessoas assistirem os realities? A ganância, a sexualidade, o apelo, a liberdade e a experiência. É isso que faz as pessoas assistirem os realities. É Água com Açúcar porque nós temos uma fantasia com a morte. E é Água com Açúcar porque se eu quero audiência, o que eu vou fazer? Coloco dinheiro, morte e algum elemento. Nesse sentido, é comum, sei lá, agora a gente tem a Fazenda. Isso é comum. Ninguém mais aguenta se ver a Fazenda. Big Brother, todo mundo sabe o que está acontecendo, mas ninguém fala assim, eu sou aficionado a isso. Então, a gente está vendo realities o tempo todo se proliferando, e aonde a gente vai chegar? A gente vai chegar em mais crueza para manter as pessoas. As distopias respondem isso. Então é crueldade, é maldade, a gente vai trazendo as pessoas para dentro disso. Quando eu olho para a realidade, como eu falei no começo, eu vejo gente que está fazendo as piores escolhas. E faz essa escolha de colocar a vida nesse jogo. Então, eu acho, não sei se Água com Açúcar é necessariamente uma descrição, porque parece mais Jurupinga com açúcar. Eu sei, mas é uma dose de algo intragável, né? E que a gente se acostuma. Então a crítica social que está ali, a gente se acostumou com coisas que a gente aceita coisas da nossa sociedade que seriam inaceitáveis. Eu acho que eu tenho muito mais atração por esse incômodo, esse sentimento de incômodo, sabe? Que não é confortável, essa coisa de você ficar assim, não é nem pelas mortes, sabe? Apesar das mortes gerarem esse incômodo também e deixar a gente constrangido muitas vezes e pensando, nossa, por que eu tô vendo isso aí? Mas esse incômodo de se imaginar
imaginar no lugar daquela pessoa e pensar, será que eu tomaria uma decisão diferente? O Simval fez uma enquete, né, no Instagram dele, perguntando, você aceitaria o desafio? Até onde eu vi, 100% tinha votado não. Mas é porque provavelmente 100% das pessoas que votaram não estavam na situação pra tomar essa decisão, entendeu? Então, terminou com 38% disseram sim. Ah, é? Olha só. Mas olha só, a série de mensagens da minha igreja que eu tava lançando, por coincidência entrou a série. Mas a série que estava programada era sobre pressão, que é lidando com as questões da sociedade, as pressões que a gente vive. E tratando todas elas, inclusive a política, que vai ser a última. Mas estava pensando nessa outra dimensão. E quando a série apareceu, entrou essa questão e eu coloquei como parte da introdução aí do que a gente ia falar. Quando eu lancei, até a hora que eu preguei, era 100% não. Mas aí entrou a noite. E a enquete continuava, porque eu lancei, eu acho que ela terminava tipo meia-noite, 1h da manhã. E todo mundo que votou à noite, cara, votou sim. Uau! Que assustador. É o pessoal mais noturno, né, cara, que votou, meu. Eu comecei a pensar, eu não gostei de ter visto que 38% das pessoas diriam sim. Eu não gostei de ter visto isso. Eu prefiro acreditar que elas falaram sim só pela internet, né? Mas o que o Paulinho falou, eu acho que é muito essencial, porque o trunfo da série, apesar de eu achar, eu falei isso, né, e até com os amigos e tal, o JB, que assim, pra mim, depois do terceiro episódio, a série fica ruim, na minha opinião, tá? Os episódios ficam pedantes, eu acho que fica chata a banalização da morte. O último episódio eu achei muito ruim, o da bolinha de gude eu achei horroroso, achei os roteiros mal feitos, aquela trama daquele homem e daquela mulher se apaixonando, aquele cara que parece o Arthurito da La Casa de Papel, que só quer encher o saco de todo mundo. Então, eu acho que tem muita coisa que é ruim na série mesmo, mas eu sou curioso, foi até o final. Mas ainda assim, né, o que a série faz é te deixar num lugar onde você tem que se perguntar, naquela situação de extrema necessidade, o que você faria para salvar a sua família, para salvar, né? E isso nos ajuda a ter uma empatia, assim como o Simval está falando, com pessoas que se colocam nesse jogo na sociedade, né? Isso é muito interessante, é um trunfo da série, de fato. Eu não vejo que todos que estavam ali estavam pensando em, sei lá, salvar a família. Sei lá, tipo, a gente tinha o 456 ali, que tinha preocupação com a doença da mãe, né? Ok. Mas, assim, alguns outros ali eu via que era por simples interesse pessoal mesmo. Era por questão de ganância, de querer ganhar aquele dinheiro que estava ali, ou não, ou seja lá, eu preciso resolver os meus problemas, então eu preciso ganhar esse dinheiro. Eu acho que eu me expressei errado e eu acho que eu concordo com isso, mas ainda assim eu acho que a série nos dá a empatia com a pessoa que está nessa situação. Ninguém que se coloca numa situação pensando, eu vou me enfiar no buraco. É claro que as coisas da nossa vida, inclusive até uma discussão social e filosófica, as coisas más que acontecem na nossa vida não necessariamente são a nossa culpa ou são a nossa culpa de decisões que a gente se colocou, né? Só que ainda assim é preciso ter empatia. E nós, como cristãos, né, quando a gente olha para pessoas em situação de vulnerabilidade social, é muito importante que a gente veja que a situação onde essa pessoa se encontra, apesar de ser resultado de suas escolhas pessoais, é digna de atenção, amor, carinho e misericórdia, né? Que é uma coisa que a série te acaba colocando por conta do choque que ela te dá. Você ter algum tipo de empatia com algumas pessoas ali, né? Claro que não com todas, né? Alguns você quer mais que ela morra mesmo, né? Então, essa é a catarse que às vezes a gente sente e se sente culpado, né, cara? Tipo, nossa, ainda bem que esse cara morreu, nojento, né, cara? Gente, quem não ficou feliz com o abraço mortal no final lá na ponte, né? Da ponte de vidro. Não tem como, cara. É interessante quando a gente vê esse tipo de série. Eu lembro dessa sensação quando eu via Breaking Bad, né? De você torcendo pro cara que tá todo errado, né, mano? O cara que tá fazendo, né, zoando com a família e tudo. Você torce por ele e fala, meu, como que eu sou tão manipulado assim pra ter esse sentimento, né? A gente tem duas pessoas que a gente se preocupa com a morte. É aquele que a gente ama e aquele que a gente odeia. O que a gente odeia, a gente quer que morra, e aquele que a gente ama, a gente não quer que morra. E tem aquele neutro também, que é aquele que a gente simplesmente não conhece, e às vezes a gente ignora a morte dessa pessoa. Enforcado, né? Vou dar um exemplo esses dias, que passando pela timeline do Facebook ali, aí eu vi uma notícia aqui da cidade, né? Morreu em acidente de moto, uma mulher e tal, ali no cruzamento. Beleza, pra mim era uma notícia, informação, ok. Continuei passando e ignorei aquela notícia mesmo sendo da minha cidade. Não deu coisa de 1 hora, minha sobrinha passou aqui na minha casa e falou que uma irmã da igreja havia morrido de acidente de moto, e que é uma pessoa que eu conheço há 25 anos, assim, sabe? Tipo, aquilo foi um choque. E aí eu fiquei mais em choque ainda, porque aquela notícia que eu tinha lido era sobre a morte dela. Uhum. E eu havia ignorado, simplesmente ignorado.
Porque aquela pessoa até então, aquela notícia até então, pra mim era neutra. Eu não conheço a pessoa e eu não me importo com ela. Um anônimo, agora, a né? partir do momento que era uma pessoa que eu me identifico, uma pessoa que convive comigo, uma pessoa que eu conheço, sei da família, sei da história dela, isso me dói muito. E me doeu mais de eu não ter me importado antes, mesmo se eu não conhecesse, sabe? Eu acho que assim, às vezes a gente fica observando mortes, a gente vem de uma pandemia, né, que levou tanta gente, alguns conhecidos e outros tão desconhecidos, e que de um determinado momento, talvez a gente parou de se importar com essas pessoas. Né? A gente só via informações de número, informação de quantidade e deixou meio de se importar. Então, durante muito tempo da própria pandemia, eu lamentava o número de pessoas, morreu 1.000 pessoas hoje, morreu 800 pessoas hoje. Mas quando chegou 1, 2 pessoas que estavam no meu círculo de amigos ali e a notícia é que essas pessoas haviam morrido, aí eu comecei a sentir a dor dessa pandemia. A gente tem essa questão, desejar a morte daquele que a gente odeia, de não se importar com aquele que a gente não conhece e de não desejar a morte de quem a gente ama. Mas a morte, ela acontece. Mas saber analisar cada situação, em que momento isso é provocado, em que momento isso pode ser evitado por mim, eu posso ajudar que essa morte não aconteça. Do mesmo jeito que aconteceu lá no final da série, aquela aposta que foi feita com o velhinho e o 456. Aquela pessoa que estava ali, bastava um telefonema dos dois para que aquela pessoa fosse socorrida. Mas o velhinho resolveu apostar na vida daquela pessoa. E de uma certa forma, o 456 também apostou na vida daquela pessoa. Ele ficou só torcendo, né? Exatamente. Eu acho que outra pessoa vai fazer, eu não preciso fazer. Então a gente tem que pensar nisso. Eu posso fazer, então eu devo fazer. Não adianta eu ficar olhando, contando que outra pessoa pode resolver esse problema. Eu tive esse mesmo sentimento do Chico ali. De que eu falei assim, ele vai atrás. Ele, assim, quando tiver dando meia-noite, ele vai lá resolver isso. E ele não vai. Cara, eu acho que eu fui tão afetado pela série que eu não pensei nisso, não. Eu fiquei só esperando pra ver o que ia acontecer. Eu também. Eu acho que a grande reflexão se trata dessa última cena, dessa última aposta, assim, que é exatamente isso. Eu acho que é um teste final pra gente que assistiu a série. Você vai se importar também com aquela pessoa ou você vai tratar ela como apenas mais um daqueles que morreram durante todos os jogos, assim. Não se sinta mal também se você também não pensou assim, mas é porque a série te leva a ter esse sentimento. E eu acho que é bom a gente... Ô Chico, você me permite só fazer uma observação dentro disso, na verdade um desabafo em cima disso que você falou, é que assim, né, nesse momento de pandemia que nós estamos, eu de fato concordo plenamente com você que essa é a lição da série, né, pra mim pelo menos, é que nesse momento de pandemia parece que tem tanta desgraça acontecendo ao nosso redor que nós ficamos facilmente apáticos, né? Apáticos com o sofrimento das pessoas, apático com, sabe, a morte mesmo. Parece que, de novo, né? Assim como as pessoas na série eram só números, quando a gente olha na CPI da pandemia, por exemplo, as plaquinhas, né? De quantas 1.000 pessoas morreram, 600.000 pessoas morreram, parece que é só números, né? Mas usando aqui o filósofo lá, o Byung-Chul Han, coreano, para fazer a ponte com a série coreana, ele fala que a apatia, né? Em poucas palavras, é o problema de você não ver o rosto, né? O rosto é a solução para a apatia, né? Porque quando você vê o rosto, tem uma história, tem um corpo, tem alguém com sensações e não te permite ficar apático, né? Então essa é uma grande lição para a gente, sei lá, né? Pensar nesse momento nosso de, infelizmente, uma apatia social devido a tanta desgraça, né? Ao mesmo tempo. Pegando esse gancho do Thiago, a gente aprende a resgatar o princípio cristão da imagem de Deus que está em cada indivíduo, né? De que a gente não pode sucumbir a essas narrativas que anestesiam a vida. Porque quando a gente fala de banalizar a morte, é anestesiar a vida, né? É tirar a vida. E a gente tá realmente num contexto que a gente foi lançado a ver números, a ver estatísticas e não ver o que tá por trás disso. E até quando a coisa vem e vai do nosso lado e dói quando é mais perto, um amigo, um parente, alguém que acabou sofrendo nessa pandemia, a gente também fica assim, puxa, mas beleza, sabe? A gente parece que não tem mais tempo para ter luto, a gente não tem tempo para sofrer junto, para abraçar e resgatar o que nos ajuda aqui, como cristãos nós temos essa ferramenta, é lembrar da imagem de Deus que está em cada indivíduo e que a gente deve lembrar que essa mesma imagem está aqui, está lá e a gente precisa estender, é isso que vai nos solidarizar um com o outro, né? E é isso que vai ajudar a gente a vencer essa narrativa de morte.
né, que infelizmente tomou conta e que algumas pessoas realmente trabalham. Eu acho que essa é uma crítica que a série joga, né, pra gente. Existem pessoas que se engrandecem com a morte. Existem pessoas que elas são beneficiadas pela morte, né? Tem uma letra do César MC que ele fala, acho que é no Favela Vive, ele fala: tem sangue no Excel que enriquece a burguesia. E antes de ser uma pauta que a gente falar de burguesia e qualquer coisa desse tipo, eu acho que ele tem um ponto, né? Tem números, tem estatísticas que beneficiam outras pessoas que estão no poder e que oprimem outras. E a gente, como cristão, não pode aceitar essa narrativa. A gente precisa solidarizar a partir da imagem de Deus que está em cada um. Então, a série me faz pensar nisso, me faz pensar em como que, mesmo não sendo esse Battle Royale de jogos e não sei o que, mas a sociedade está nessa narrativa, a gente precisa identificar isso e lutar contra a morte. Né? E fazendo um paralelo também, indo um pouco mais adiante com relação à empatia, em um momento dentro do jogo, o Primo falou pro 456, pra que ele se importa com as pessoas? Pra que ele tem que ter empatia pelas pessoas? Porque ali é uma competição, é um jogo, tanto faz ele se importar com as pessoas ou não, porque se ele ficar se importando com as pessoas, ele uma hora vai morrer e vai perder. É muito mais fácil ou confortável você não se preocupar, porque você vai ser mais feliz, porque você não vai ter esse cargo, né, esse peso em você. Se você não se preocupar, não ter essa empatia, você vai ser leve, você vai viver mais leve, e o outro que vai morrer, e você não vai ter essa dor na consciência pela morte do outro. E o que eu quero dizer, assim, da gente ir além, traçando um paralelo com a nossa vida, é que não tem problema a gente perder se o outro ganhar, entendeu? Muito bem. Lindo, olha aí. Lindo isso. A gente podia ter começado essa parte final, né, já. Do programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha. Recadinhos. Não vai ter? Não, porque... Gancho hoje? É que esse jogo eu já morri. Não tem muito pra falar. Não, tô brincando. Gente, se você chegou até aqui, espero que tenha sido ou porque já assistiu ou porque não vai assistir, porque teve muitos spoilers da série, né? Então, porque eu recebi algumas mensagens pelo Instagram de pessoas que falaram assim: eu tô doida pra ouvir o podcast de vocês, pra saber se vocês indicam pra eu assistir a série ou não. Ó, eu não indico, tá? Eu indico. Então, você vê se você vai na do Paulinho. Eu não quero ser responsável por vocês assistindo aquele negócio e falando: meu Deus do céu, o que o Paulinho e a Adriana estão indicando? Tá assistindo? Essas coisas do diabo. Não, tem uma coisa que a gente tem que falar, que acabou nem entrando no episódio, porque assim, no Netflix no Brasil tá dando que a indicação de 16 anos, aí eu acho zoado já, porque tem que ser mais de 18. Mais de 18? Não, 22? Assim, não, e assim, e tem muito adulto que se tem alguns problemas que não foram tratados, assim, que pode dar gatilho, que é muito perigoso. Não só problemas que não foram tratados, não vai dizer que quem não consegue assistir essa série porque tem problema. Verdade, não, tem gente que é mais sensível, tem gente que não curte ver essa coisa, tem gente que vai dizer, a vida já é difícil o suficiente pra eu ficar vendo... Tem muita gente que prefere o momento de lazer ver uma coisa mais leve. Assim, como eu escolhi não assistir o Poço, né? Exatamente. Por esse motivo então, também. assim, a gente recomenda com ressalvas, digamos assim, porque a gente fez algumas enquetes, algumas interações no Instagram, né? E as pessoas perguntam: e aí, você acha que é bom assistir? Eu tô querendo assistir. A gente sempre respondia, é forte. Se você for assistir, vai preparado porque é forte. Aí algumas pessoas falam, todo mundo tá falando isso. Então, assim, às vezes você tá curioso, assiste o primeiro episódio pra ter uma noção. O primeiro episódio já dá o tom. O primeiro episódio já é da hora. Tem muita história no primeiro episódio, mas pra gente conhecer os personagens. Vai depender de como você vai terminar o primeiro episódio. Se você termina com aquela sensação, nossa, eu preciso ver pelo menos o comecinho do próximo. Eu tô incomodado, mas assim, eu quero ver onde vai dar. Você continua. Se você fala, eu tô incomodado e não consigo continuar, não dá pra continuar. Às vezes não precisa nem chegar no fim do primeiro episódio. Basta esperar a primeira morte, que já é o suficiente pra você ter noção do que se trata. Então, assim, né? Com ressalvas, se você quer, você vai. Mas não vai dizer que foi a gente que recomendou, tá? Não conta pra ninguém. Viu, uma curiosidade aqui. O nome do filme, a gente já falou isso, né? Que é o Jogo da Lula, Squid Game, o Jogo do Calamares. Mas quem aí conseguiu ver uma Lula naquele jogo? Não dá.
Gente, eu não vi. Eu procurei no YouTube o joguinho, vi, pausei. Não consigo ver uma Lula. E ainda fala que o ganhador é aquele que consegue pisar com os 2 pés na cabeça da Lula. Cadê a cabeça? Mas uma coisa que eu achei bem interessante da direção de arte do filme é que as formas que aparecem nos capacetes, que é quadrado, círculo e triângulo, elas estão no jogo da Lula, né? Essas formas estão lá. E muito interessante, se você reparar na capa desse episódio, está lá escrito em coreano o nome da série. E nos caracteres coreanos estão lá as marcas. Inclusive estão em rosa. O círculo, o quadrado e o triângulo. Cara, muito bem conectado, né? Sim. Toda a abertura da série depois terminava nisso, né? Então. Mas assim, passou, né? Passou. Vamos ver se tem uma segunda temporada ou não. É uma coisa que a gente fica pensando por um tempo. Eu não queria que tivesse segunda temporada. Porque... O pessoal fica, ele tem que entrar como VIP, destruir o sistema, não sei o que tem. Existem algumas teorias pro final desse episódio, né? Porque ele ficou em aberto. A gente não sabe se a intenção dele de voltar pro jogo é como um novo líder. Pode ser. O cara que se rendeu, porque ganhou o jogo, assim como o que era o líder agora tinha ganhado alguns anos atrás. Pode ser que ele tenha sido afetado de tal forma que agora ele queira ver outros morrendo também, né? Que eu acho que é improvável pela índole dele, mas não sabemos. Pode ser que ele volte pra lutar contra o sistema e se vingar daqueles que o torturaram e tudo mais. Mas assim, eu já estou satisfeito com o fim dessa temporada, embora tenha deixado aberto a questão do policial e de tudo que aconteceu na história paralela, né? Mas a história do policial foi importante, igual a gente falou aqui no episódio, pra gente conhecer o lado da galera de vermelho, né? Então já tá bom, eu tô satisfeita já. E o cabelo vermelho dele no final tem a ver com o macacão, é cabelo meio rosa, né? Que é aquele macacão meio rosa. Porque agora ele não é mais um jogador. Bom, se vier a segunda temporada a gente vai ver, com certeza. Se não vier, digamos que gente, eu vi Barraca do Beijo 2 e Barraca do Beijo 3. E me fez ver junto também, se né? tiver a próxima temporada, é óbvio que a gente vai ver. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso estilo de comentar sobre filmes e séries. A gente sempre vai tirar alguma coisa dele, principalmente esse que é pensado com mensagens por trás também. Vai depender de como a gente encara esse tipo de obra, se ela vai acrescentar ou desacrescentar na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. A gente pretende voltar com outros pós-créditos, né? Fazia um tempinho que a gente não fazia, desde o Rock, né? Que a gente não fazia um pós-créditos. Tem muita coisa legal saindo, tem coisas antigas que dá pra gente comentar. E se você tiver sugestões de obras que tenham bastante mensagem pra tirar, que tenha esse apelo, né? De mais pessoas verem, né? E você queira recomendar pra gente, interage com a gente no Instagram, que a gente tá de ouvidos e olhos atentos lá às recomendações. Mas agora a gente tem que dar um pause nas séries e nos filmes, porque a gente tem que terminar de ler Senhor dos Anéis, né? Terminar, né? Essa novelinha. Gente do céu. A novelinha da primeira parte do segundo livro do Senhor dos Anéis, que vai ser, sim, o próximo literário, agora no comecinho de novembro. Então, assim, a gente tem que terminar essa parte até lá pra gravar e comentar com vocês. Então, leiam com a gente a primeira parte de Duas Torres. As Duas Torres. Nossa, a primeira parte das Duas Torres. Na semana passada, o Literário, nós fizemos um episódio especial com a Dani Marques, que está lançando uma caixa chamada Ditadura. O livro já está lançado, você consegue entrar no site da W4 Editora e reservar o seu. Um livro para você conversar com seus filhos, com os alunos, na escola dominical, na escola regular, que você tenha alguma influência para fazer as crianças pensarem nesse tema também. Então entra no link que está aqui no post ou vai diretamente no W4 Editora, compra uma caixa chamada Ditadura da Dani Marques. E, gente, pode ficar tranquilo para ler o livro com as crianças, porque não é violento, tá? Porque o pessoal fica, vou ler um livro de ditadura pro meu filho, sabe? Não vai. Não vão ter histórias dos bastidores. Não. É uma parábola, digamos assim. A história de uma caixa com formas lá dentro, bem infantil. Mas a gente reflete bastante. E assim, semana passada teve Literário da Dani Marques. Mês que vem tem O Senhor dos Anéis e a gente já vai dizer o último livro de 2021. Então você vai ter já cronograma para terminar o ano lendo com a gente, tá bom? Gente, e o último livro tem que começar a ler, tipo, agora. Agora não, porque ele vai ser lançado depois de amanhã, dia 15 de outubro, né? Então tá. Então bota um lembrete aí no seu celular. De entrar no site da Thomas Nelson Brasil para adquirir o livro O Homem que Nasceu para Ser Rei, da Dorothy Sayers, ou Sayers, da Dorothy Sayers, amado. Da Dorothy L. Sayers. Por que esse livro é especial, marido? Por quê? Fala. Porque ele é simplesmente um livro recomendado por C.S. Lewis. E o que C.S. Lewis disse sobre esse livro? A frase é: terminei a leitura do Homem que Nasceu para Ser Rei e considero um sucesso total.
total. Espero lê-lo vezes sem conta. Olha isso. Tá? E o que o Tolkien disse legal, sobre o livro? O Tolkien, eu não sei o que o Tolkien disse. Eles são amigos, eles devem ter conversado sobre o livro. Imagina o Lewis chegando pro Tolkien falando, véi, li um livro. Você não tem noção. Você vai ficar bege. Você não tem noção. Olha, é um livro que tem que ter. Até usei a frase errada, não é você vai ficar bege, é tô bege, né? Tô bege. De ter lido esse livro. Lewis falando tô bege. E é interessante assim, como assim, né? O livro vai ser lançado depois da manhã, o C.S. Lewis já leu, Já leu. Não, enfim, você já sabe, né? É a tradução que está chegando agora pela Thomas Nelson Brasil. A Dorothy não é brasileira, puxa. Não é tradução. E é uma tradução muito especial da Thomas Nelson e a gente vai ler junto. Não é um livro pequeno, tá? São 400 e tantas páginas. Nós vamos receber ele em breve também, em Kindle, né? Porque, enfim, ainda não estamos recebendo muita coisa aqui na Espanha, mas nós vamos ler com vocês para no comecinho de dezembro ou no finalzinho de novembro. Não, acho que é comecinho de dezembro. Vamos botar pro final de dezembro. Não, final de dezembro a gente vai tirar 2 semanas de férias. Um pouquinho antes. O último literário é no comecinho de dezembro. Tá, depois a gente descobre quando vai. Não, é de 4 em 4 semanas, tá? Então faz as contas aí. Adquire o livro pra ler com a gente, vai ter em Kindle também, disponível na Amazon. Se você comprar entrando por irmãos.com/Amazon, nós ganhamos uma comissãozinha, tá? Então a gente conta com vocês aí nessa parceria pra lermos juntos O Homem que Nasceu Pra Ser Rei, da Dorothy Sayers. Quero fazer um apelo aqui. Não é só comprando o livro pela Amazon que a gente ganha comissão. Se você comprar um aspirador de pó pra tua casa com o link da Amazon nossa, a gente também ganha uma comissão. Irmãos.com/Amazon. Se você estiver na Europa, nós já fizemos nosso afiliados da Europa também. Então entra em irmãos.com/Amazon2. Olha só, Amazon 2. Você compra... O Brasil é um, isso aí. Não, Brasil é só Amazon, tá? Não tem um. E nós somos a Amazon 2 aqui na Europa. Se você estiver por aqui, compra lá também. Esse livro, no caso, não estará disponível, mas qualquer compra que você fizer na Amazon, pode ser o Kindle, por exemplo, né? A edição para Kindle, a gente vai ganhar uma comissãozinha aqui. Não esqueça também, irmãos.com/cabine, para se tornar nosso parceiro financeiro e ter acesso ao nosso grupo exclusivo, com informações em primeira mão, aqui da nossa vida na Espanha, e também de conteúdo de irmãos.com. A gente se vê, então, na semana que vem com o jet lag. Olha, vamos viajar para mais um país. Vamos, você Esse país fica não ligado. Fumo ainda, né? Não fumo. É um país novo. No jet lag, mas também na vida real. E a gente continua aí já nessa reta final de fim de ano, mais uma vez, mais um fim de ano juntos aqui no podcast irmãos.com. Vocês viram no Twitter que tá rolando umas threads sobre que brincadeiras seriam no Brasil, né? A galera falando stop, né? A dedanha, tipo assim, imagina, o pessoal que perder stop, já era. Ou o jogo da cadeira, que é famoso nos retiros, né? Imagina, jogo da cadeira, certeza. Eu senti falta de amarelinha. Amarelinha é uma brincadeira que eu senti falta e eu achei que fosse ter. Sei lá, que eu acho que a amarelinha é uma brincadeira universal, eu não sei. Então, mas o quinto round não é uma amarelinha? É uma amarelinha da morte, que é o do vidro, né? Da ponte. Entre o céu e o inferno, né, lá. Gente, queimada tem que ter, lógico que tem que ter. Truco, tinha que ter truco. Nossa, truco! Meu Deus. Imagina fazer duplas e equipes de... Nossa, mano, aí tá com 6. Truco ia ser muito legal. E ninguém truca, né, pra não acabar o jogo. Não, ou então a hora que ia grudar o zap na testa, não ia ser o zap, ia ser outra coisa. Ai, meu Deus, que horror. Outro que dava pra jogar é Cidade Dorme. Cidade Dorme. Cidade Dorme elimina, né? É verdade, vai eliminando. Cidade Dorme ia ser legal, hein, cara? Nossa, cara, Cidade Dorme ia arrasar. Tem um que a gente brincava que era basicamente tipo uma espécie de futebol individual, cada um era cada um. Mas assim, se passasse por baixo, a bola passasse por baixo da perna de alguém, aí todo mundo partia pra cima desse daí. Gente, eu sempre achei tão agressivo isso. O nome desse jogo aqui no interior de São Paulo chama Viuvinha. Aí você imagina por quê, né? Porque se passar a bola debaixo da perna do cara, ele vai apanhando até chegar num certo ponto que ele tem lá. Até chegar no pico. Dele fica viúva. Em Piracicaba a gente chamava de passou, tomou. Brincadeira. Passou, tomou. Aqui, mas futebol golzinho era uma boa também, né? Bota os chinelinhos marcando o gol lá e quem fizer primeiro ganha.
É verdade. 2 gols a 10 minutos. 2 a 10. Podia ser aquele outro como que é de tipo vôlei, que era 1, 2, 3, corta. Aí já era. 3 cortes. A gente chama de 3 cortes. Isso é bom. 3 cortes. 3 cortes. Ih, tem tanto jogo, né, gente? E muitos eram violentos, né, cara? Tem o elástico. Elástico, acho que só no Mato Grosso do Sul o povo joga elástico, né? Nunca Ué, e na Coreia, né? E na Coreia, porque toda hora falava, elástico, se for elástico... as meninas vão ganhar elástico. Eles falam, né? Então, mas eu não sei se foi a legenda, né? Pode ser legenda aquilo. Olha só. A dublagem tava assim também. E do cordo também, o homem bateu em minha porta e eu... O foguinho. Bri. Imagina, na hora do fogo, o foguinho acendia o fogo de verdade. Ai, fofo do céu. Já estamos montando a segunda temporada, tá certo?